Graça e paz a todos vocês. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. Estamos meditando no livro dos Salmos. Nós vamos ler hoje mais um versículo do Salmo 41 para a nossa meditação. Salmo 41, verso 7. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando o que pior pode me acontecer. Estamos meditando na palavra de Deus, acompanhados por este livro de Elben César, Um Ano com Salmos. Nós vamos meditar hoje pensando sobre o título Os Profetas da Morte. Título pesado, porque algumas pessoas não gostam de ouvir esta palavra, mas em situações difíceis, não mais do que 3 possibilidades estão diante de nós. A primeira é que as coisas não vão melhorar nem piorar. E a segunda possibilidade, por mais otimista que seja, ela pode vir da seguinte maneira: as coisas vão melhorar, mas gradativamente. E a terceira possibilidade é a possibilidade pessimista, a mais pessimista, que diz assim: olha, as coisas só vão piorar cada vez mais. Durante algum tempo, quando nós estamos passando por dificuldades, nós ficamos à mercê do que vai acontecer. Sempre apreensivos e sempre torcendo para que o melhor aconteça diante dessas situações. Mas saiba que não existe ninguém que tenha apenas amigos. Todos têm, nem que seja um inimigo sequer, nem que seja o inimigo de nossas almas, mas todos têm, pelo menos, um inimigo. E às vezes, diante das dificuldades que nós temos, aparecem os amigos e os inimigos. Alguns amigos, tentando ser legais conosco, eles procuram ser tão generosos que acabam dizendo mentiras para nos agradar. Outros são tão desesperadores que também colocam possibilidades desastrosas e mentirosas para tentar nos levantar. Mas há também aqueles que estão sempre dispostos a nos dizer a verdade, obviamente à sua maneira, mas estão dispostos a nos dizer a verdade. O salmista, ele coloca aqui, quando ele diz: todos que me odeiam se ajuntam e cochicham contra mim, esperando o que de mal pode me acontecer. Eles estão esperando que ele caia e que ele não se levanta mais. Essas pessoas, eles se alegram com os nossos infortúnios. Eles se alegram com o que pode acontecer com você. Eles são profissionais do pensamento negativo. Estes são os profetas da morte, que ficam torcendo para que você vá a de mal a pior. Eles são os que preveem dia após dia o seu fim, o seu fracasso, o fim do seu casamento, a falência da sua empresa, a sua perda de emprego. São essas pessoas que ficam torcendo dia após dia para que essas coisas aconteçam. São essas pessoas que ficam torcendo a perda da nossa fé, que ficam torcendo para que nós somos acometidos de algum escândalo, para que eles tenham motivo a falar de nós. Obviamente já falam de nós sem ter motivos.
Esses são os profetas de mortes e ficam torcendo para que nós vamos cada dia pior. Eles torcem, se possível, eles até agem para que haja uma degradação moral, social e espiritual de nossa parte. Mas eu quero dizer a você o seguinte: ainda que você esteja em situação difícil e que essas pessoas chegam adiante de você, diante das dificuldades que você esteja enfrentando, ainda vem essas pessoas que se ajuntam, cochicham e ficam esperando a sua queda. Jesus tem palavras maravilhosas para você. No livro de Mateus, Jesus tem uma palavra bem interessante para você. Ele diz o seguinte, em Mateus 5:44, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que te perseguem. É difícil? É. Mas essa é a palavra de Jesus para a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos, capítulo 12, dos versículos 17 até o versículo 21, ele diz algo bem interessante. Eu quero ler numa versão mais atualizada, uma paráfrase, que é a versão A Mensagem, que diz assim: não revidem. Descubram a beleza que há em todos, se você já descobriu em você. Faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz o Senhor. As Escrituras, elas dizem que se você vir o seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. A sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Não retribua o mal com o mal. Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você. Querido Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia e mais uma oportunidade que o Senhor me dá de poder ler a Tua palavra, de poder contemplar a beleza do Senhor, de poder abrir os meus olhos e ver as maravilhas de Tuas mãos, no sol que brilha, no ar que respiro, na chuva que cai, ó Deus, no frio que desce sobre nós e também no calor que aquece. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, pela compreensão em poder ler e meditar na Tua palavra. Deus, eu quero agradecer-te pela vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo estas palavras, e pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, cuide dessas pessoas. Não deixe que o inimigo possa tripudiar sobre a vida deles, mas que eles possam, assim como diz a Tua palavra, retribuir o mal com o bem. Não deixar que o mal vença na vida deles, mas que a prática do bem o faça vencedores. Muito obrigado mais uma vez. Senhor, coloco também diante da Tua presença a vida dos pastores, Teus servos, que cuidam do Teu rebanho. Coloco também diante da Tua presença, Senhor, as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento. Pessoas essas, ó Deus, que não sabem como sair e que estão vivendo uma das três possibilidades. Primeira delas, que não vê melhora e nem piora. Aquela que só vê, ó Deus, o pessimismo, olhando e pensando que só podem piorar as coisas. Ou até mesmo aquela que é otimista, mas nem tanto, mas que pensa que as coisas vão melhorar aos poucos. Mas eu quero dizer que elas possam confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus de providência. Obrigado. Obrigado por mais uma vez poder chegar diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos e queridas, que Deus os abençoe e que vocês possam compreender que a prática do bem é melhor do que a do mal. Se as dificuldades vêm sobre você e os inimigos se ajuntam, cochicham e ficam esperando o seu mal, saiba
que Deus tem uma palavra para você. Se possível, tende paz com todos. Retribua com o bem aquele que te deseja o mal. Que Deus o abençoe.